Bom, para a gente poder começar a finalizar o nosso jogo, vamos criar a tela de Game Over e a tela de entrada, certo? Para isso, vamos criar uma nova cena. Vamos salvar essa aqui. Vamos pegar aqui a própria câmera aqui, já colocar uma cor sólida nela, né? Aqui a gente pode colocar, sei lá, algo assim. Só para poder ter um dizer aqui nessa tela, né? A gente não vai colocar uma arte, nada aqui. Vamos vir aqui em Game Object, User Interface, Text. A gente pode vir aqui também e falar que a fonte, né, do texto aqui, né, é a nossa Pixel Dust aqui. Então, pode alterar ali. Vamos alterar também aqui a cor do texto. E alterar também a mensagem, né? Tá. Vamos colocar aqui space, sei lá, shooter, né, aqui, como se fosse o nome do nosso jogo. A gente pode mais centralizar aqui, que fica mais interessante, mais ou menos aqui assim. Tá. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. No caso, vale até pegar isso aqui um pouco. Tá. Vamos chamar de First Game. Pronto. E vamos colocar uma mensagem aqui, né? Pressione qualquer tecla. Aqui no caso, por ser tamanho de fontes diferentes, acho que seria interessante fazer de outra forma. Eu vou duplicar esse texto aqui, ó. E vou trazer ele um pouquinho aqui para baixo. Tá, então aqui eu tenho First Game aqui. E vamos chegar aqui então e colocar assim, ó. Pressione qualquer tecla para iniciar, tá? E a gente reduz também um pouquinho aqui da fonte aqui, né? Beleza. Para iniciar, vamos criar um script aqui que vai fazer a passagem de uma tela para outra, tá? Aqui no caso C# script. Então aqui eu vou chegar aqui, passar cena, tá? Para passar de uma cena para outra. Nesse caso aqui, eu não preciso nem ficar criando um script vazio nada, né? A cena é bem simples. Posso pegar o próprio script e colocar ele no canvas, sabe? Isso aí só tem que estar presente na cena para ele executar, tá? Então eu fiz ali. Eu vou pegar essa mesma cena aqui, tem que salvar ela, né? Antes de mais nada, vou salvar. E vou vir aqui na pasta de cenas e vou salvar essa cena aqui como início, tá? Então eu tenho o game, tá? Start, vai. Tá tudo misturado, um pouco de inglês, um pouco de português aqui, mas tudo bem. Bom, vamos pegar aqui nas cenas e duplicar esse start aqui e vamos trocar o nome dele para Game Over. E agora a gente troca a mensagem desse texto aqui, certo? E coloca fim de jogo, né? Game Over. Aqui, você pode até colocar um pouco mais aqui assim. E beleza. E fala que ele vai pressionar qualquer tecla para continuar também, tá? Então a gente vai vir aqui, save aqui, tranquilo. Bom, no caso do script, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou vir aqui em script, passar cena. Aí aqui a gente vai verificar que dentro do update, se o jogador pressionou qualquer tecla. Tá, então eu vou fazer um if aqui, desse jeito aqui. Antes eu vou colocar um atributo aqui, public string, certo? Que vai receber uma string aqui, tá? E vou chamar de cena, que é a cena para onde que a gente quer enviar o jogador quando ele pressionar a tecla. Então aqui eu vou dar um input, ponto, nkey, down, ou seja, quando ele
chamar, pressionar qualquer tecla, né, qualquer botão do joystick, seja lá qual for. Aí eu vou fazer o que? Application.load level, tá? Então vem aqui no load level e aqui dentro você coloca uma string, que seria o nome da cena que você vai chamar. Nesse caso a gente tem uma variável que é a cena, tá? Então estaria pronto. Então na hora que a gente aperta uma tecla, a gente chama a próxima cena, certo? Então vou salvar e vamos configurar isso. Nesse caso aqui, se a gente olhar aqui na Unity, né, estou aqui na tela de Game Over. Então ele teria que ir para a tela de Start. Então aqui no campo cena, eu vou colocar aqui, Start. Lembrando que tem que ser exatamente o nome da cena que você criou aqui, certo? E se eu vier aqui na cena Start, tá? Acho que eu fiz uma confusão. Aqui Game Over. Peraí. Aqui então, na verdade, Start seria o nome do nosso jogo, tá? Abre aqui o Canvas. Seria o nome do nosso jogo. Então seria o nosso First Game. Tá, certo? Beleza. Então aqui no First Game, eu tenho aqui. Aí eu vou pegar aqui onde está o script. E do First Game eu vou pro Game Over. Certo? E aqui no Game Over, vou salvar, dar um clique duplo para abrir outra cena. E aqui no Game Over, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e aqui eu vou alterar o texto também, né? Então, venho aqui, não está aparecendo. O text aqui, então aqui ó, First Game, aqui a gente coloca Game Over ali. Porém aqui no Canvas, a gente vai alterar o seguinte, eu vou vir aqui na cena e aqui, depois que eu pressionar, eu volto pro Start, para o jogo poder recomeçar. Certo? Então assim, se eu mandar executar aqui, não vai funcionar ainda, né? Mas a gente vai deixar por aqui mesmo, tá? Bom, dentro do jogo, a gente vai fazer o seguinte, lá no script do jogador, né, onde eu controlo o meu jogador ali, a gente vai fazer algumas alterações também, tá? Então eu tenho aqui, ó, o script do jogador, e eu vou verificar aqui o seguinte, quando terminar a vida dele, quando eu chegar na vida 0, eu vou chamar uma rotina para finalizar o jogo. Só que assim, se eu chamar diretamente aqui, assim que ele terminar a vida 0, ele vai pular para outra tela, o jogador não vai conseguir nem ver a pontuação que ele fez. Então, o que eu vou fazer? Aqui seria legal a gente criar uma coroutine, certo? Então aqui, ó, eu venho aqui enumerator, certo? Aqui, terminar jogo, certo? E aqui a gente manda guardar um tempo, né? Id return new wait 4 seconds. E aqui eu mando esperar, sei lá, 2 segundos. Aí sim eu venho application.load level. Aqui, como eu não tenho um atributo aqui, né, uma variável, aqui eu vou colocar onde eu quero que ele vá. Eu quero que ele vá para a cena game over, certo? Porém aqui agora, né, em vez de destruir a nave, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, certo, aqui, start coroutine, tá? Terminar jogo, tá? Aqui, e claro, vou abrir e fechar aqui. Só que, porém, assim, ele vai aguardar, sei lá, um tempo aqui, certo, ali. Só que, deixa eu ver, a gente vai destruir, não vai funcionar. Bom, ele vai aguardar um tempo, certo? E aqui eu dou um destroy.
depois que ele carrega a cena. Não, apesar que tá certo, é isso aqui mesmo. Então assim, terminou a vida, ele chama aqui, certo? Para não ficar instantâneo, ele aguarda um segundo, um tempinho assim e tal, e chama o game over, tá? Então dessa maneira, a gente tem aqui as coisas que quase funcionando. Agora vai faltar a gente trabalhando no gerenciador de cenas, para poder finalizar o nosso jogo.